Entrevista Central. Olá, a entrevista central de hoje recebe o padre e teólogo Francisco Aquino Júnior, um dos nomes mais expressivos da teologia da libertação na atualidade. O nosso assunto será o centenário do nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes. Bem-vindo, padre Aquino Júnior. Obrigado, Afonso. Uma alegria estar com vocês nesse programa. Em meio às comemorações do centenário de Dom Paulo, é sempre pertinente recordar a prática religiosa dele. Que tipo de igreja foi pensada por ele e por toda uma geração de contemporâneos do Dom Paulo aqui no Brasil? Dom Paulo Evaristo Arnes se insere dentro de um movimento de renovação da igreja que começou com o Concílio Vaticano II na década de 60, que se aprofundou na América Latina com os bispos a partir da Conferência de Medellín, que tinha como uma das principais características a consciência de que a igreja existe para ser no mundo sinal da salvação ou do reinado de fraternidade, justiça e paz de Deus, e por isso a igreja precisa se envolver nos processos sociais e precisa fermentar a sociedade com o fermento e a força do evangelho, que é um evangelho de fraternidade, justiça e paz. Então é dentro desse horizonte de uma igreja que se abre ao mundo, que se insere nos grandes problemas da sociedade, que assume a causa dos pobres e marginalizados, que a gente pode entender a pessoa, o ministério e a igreja que Dom Paulo presidiu no Brasil. Ele foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento das pastorais sociais. Qual a importância das pastorais para a Igreja Católica no Brasil? Olha, as pastorais sociais são uma forma privilegiada de presença da igreja nos grandes problemas da sociedade, acompanhando o povo nas suas lutas, na busca de enfrentamento, de garantias de direito, e aí elas vão nascendo de acordo com a necessidade. Primeiro nasceu a Comissão Pastoral da Terra, o Conselho Indigenista Missionário, enfrentando os problemas no campo. Depois, com o crescimento do mundo urbano, vai nascendo a pastoral operária, a pastoral do menor, a pastoral do povo da rua, a pastoral da mulher marginalizada, a pastoral carcerária. Todos são serviços eclesiais, serviços da igreja, num contexto de uma sociedade marcada por negação de direitos, acompanhando o povo na luta pelos seus direitos. Daí o caráter extremamente profético das pastorais sociais, porque elas articulam internamente e fermentam a sociedade com esse dinamismo do evangelho na garantia de direitos. Qual a contribuição de Dom Paulo Evaristo Arnes para a difusão da teologia da libertação aqui no Brasil? É importante ter presente o ministério de Dom Paulo como bispo e a força e a importância que tem na animação, na presidência de uma igreja, o fato de ser arcebispo da maior cidade do país, com uma projeção muito grande, de ser cardeal, com uma visibilidade ainda maior, e de ter assumido essa perspectiva de igreja que vem do concílio, de toda a igreja da América Latina, num contexto muito específico de ditadura militar, de violação dos direitos humanos, de atentado contra a democracia, de torturas. Então, é nesse contexto que Dom Paulo Evaristo Arnes, na força do evangelho, se enfrenta com as forças da ditadura. Em tempos de ódio e intolerância religiosa e nostalgias da ditadura, que estamos vivendo hoje em dia, que lições a personalidade e a prática religiosa de Dom Paulo deixam para o Brasil de hoje? Em primeiro lugar, que o evangelho de Jesus Cristo é evangelho de vida, de liberdade, de justiça e de fraternidade, num contexto de instrumentalização ideológica da religião. Se usa o nome de Deus para justificar as mais diversas formas de fascismo, de machismo, de homofobia, de preconceito, de negação de direitos. Então, nesse sentido, recordar Dom Paulo é recordar o Deus de Jesus Cristo, que é Deus da vida, da justiça e da fraternidade. Que mensagem de esperança, a prática religiosa de Dom Paulo deixa para o Brasil do século XXI? Aliás, esse era o lema de Dom Paulo, de esperança em esperança, mas aqui esperança no sentido daquele outro grande Paulo, cujo centenário também celebramos esse ano, Paulo Freire. Esperança não simplesmente no sentido de uma espera passiva, de braços cruzados, mas esperança ativa, comprometida, esperança do verbo esperançar, de abrir caminhos,
de apontar perspectivas novas. E isso porque a história humana não está pronta, porque a vida humana não está pronta, o ser humano é sujeito da sua história e a sociedade vai sendo aquilo que nós vamos fazendo dela, e do ponto de vista da fé, por uma razão ainda mais profunda, porque o Espírito de Deus continua presente no mundo e vai recriando a vida e a história a partir de baixo, dos movimentos de baixo. Então, num contexto como esse, a memória de Dom Paulo Evaristo Arnes nos aponta para a convicção de que isso não tem a última palavra, de que por mais trágico que seja esse momento que a gente está vivendo, nós não podemos nos render a ele, mas muito pelo contrário, nós precisamos transformar o luto em luta,